Ó, esse aqui é um estudo, esse estudo é um PDF que está lá no site da Universidade de Harvard, mas eu baixei aqui, fiz só esse recorte, só para a gente se situar no assunto geomancia, né? O interessante é que todo o material que eu peguei, PDF, essas coisas, eu fui jogando numa pasta no Drive e vou compartilhar com vocês. Tem textos em árabe, textos em inglês e textos em português, tá? PDFs inteiros, estudos e tal. E as imagens, né, que eu acho que falam muito mais do que outras coisas. Mas, voltando aqui, só para vocês verem que assim, tudo que eu mostrar aqui, provavelmente, ou vai estar lá nos PDFs, ou o link vai estar lá para clicar e ir nos sites e baixar as imagens também. Vou ter vídeos que eu vou citar, né, documentários que eu vou citar, então só para todo mundo ter acesso à fonte da qual eu pesquisei, né? Então, da onde veio a geomancia, né? Da onde veio, como é que ela apareceu? Então, primeiro, ninguém sabe. Ponto. Ela é tão antiga quanto o fenômeno do ser humano deixar pegada na Terra. Não, assim, aqui, nessa foto aqui, é uma distribuição das famílias de oráculos geomânticos. E quando eu digo famílias de oráculos geomânticos, eu estou incluindo esse oráculo básico aqui, que ele cita, né, nos números, e todas as derivações e subculturas dele, né? Porque como é uma coisa muito antiga, tudo que cresce muito e espalha, obviamente, pela natureza de Malkuth, tende a se diversificar, né? Então, a geomancia, e quando eu falo de famílias e geomancia e tal, entendam que é basicamente o jeito que o ser humano tem de se relacionar com a Terra para obter respostas. Geomancia é isso. É um relacionamento que você trava com o planeta, com a Terra, com o seu chão, com o seu sustento, e ele vai te dar as respostas, não só o alimento, né? Não só Então, aqui ó, ele bota o número 1, ó, o Sikd, ou a geomancia de Madagascar, né? Ou das ilhas Komodo. Você vê que é bem localizado, ó, pelo ponto 1, ó, na legenda do mapa. Não deve tá dando para ver direito, mas a apresentação vai para vocês também e vai dar para dar um zoom melhor depois. Ó. Mas o ponto 2, no sul da Ásia, né? No sul da Ásia, na Índia, a gente consegue ver uma geomancia que é chamada de Ramala, ou Shastra. Né? Ramala é um local lá no sul da Ásia, inclusive, e Shastra quer dizer ensinamento, né? Quer dizer, então é tipo um ensinamento daquelas pessoas de como obtinham respostas com a Terra. Tem o terceiro, esse ponto 3, que é o ponto preto, que a gente vê que se espalha pelo mundo, porque é o Ifá, né? O Ifá é a geomancia africana atrelada à religião, né? Porque as tribos subsaarianas e as tribos africanas milenares, né, tinham a figura do adivinho. Né? Então, o deus dos adivinhos é o senhor dos oráculos, e ele fala com o ser humano através desse oráculo que é a Terra. E assim, são vários oráculos, na verdade, né? Mas esse Ifá, especificamente, é o oráculo ao qual as próprias divindades recorriam quando tinham problemas. Né? Então, você tem várias lendas que são os orixás indo consultar Orumilá, indo consultar Ifá, para saber o que fazer. Né? E realmente, se eles não escutassem aquilo, eles iam se dar mal. E tem casos, né, que eles não escutam e batem com a cara na porta. Né? Eu vi que tem gente aqui no chat, mas assim, depois vocês querem que eu vá acompanhando, ou pode me parando se tiver pergunta, se não entender uma coisa que eu falei, pode me avisar. Eu estou anotando as perguntas aqui, depois no final eu vou passar para você. Beleza. Todo mundo acompanhando, todo mundo surfando comigo até agora, que a gente está se espalhando pelo mundo, né? Estamos se espalhando pela Terra. E aí, no sul da África, você tem um oráculo das quatro mesas, né, das 4 tables. Esse eu não consegui muita coisa.
não consegui, porque não tem na África não tem muita tradição oral, né? A tradição é muito oral, não tem muita coisa escrita sobre essas tradições. O tipo de geomancia mais simplificada da África, que é esse ponto 5 aqui, que ele coloca bem no meio, é a geomancia com qualquer tipo de vegetal, cebola, obi, maçã, assim, são jogos em que você faz, geralmente de uma maneira mais simples, cortando qualquer fruta ou qualquer coisa que venha da terra que divida em 4 e que te dê a impressão de aberto ou fechado, em cima ou embaixo, positivo ou negativo, né? Mas aqui nesse ponto 6, que a gente vê que está só localizado aqui, e aí é um dos pontos, uma das minhas teorias de debate, que eu queria jogar aqui a braba, né? E depois a gente vê o que acontece, que é o I Ching, né? O I Ching também é um oráculo binário, né? Um oráculo que também se utilizava de elementos da terra, como moedas e bastões, né? Assim, seixos como é que é o nome? Aqueles bastãozinhos que quando arranca o trigo, né? Fica aqueles caules, né? Mil folhas. Sim, assim, tirou da terra. Mas é que ele jogava aquelas varetinhas, aquelas varetas, né? E ele tinha a impressão pelas varetas também. Aqui nesse estudo, eu acho que ele considera a geomancia também, o I Ching também como geomancia, por ser um oráculo que vem da Terra. Eu tenho cá minhas dúvidas, por quê? Primeiro porque a geomancia, ela é um fenômeno que acontece meio que paralelo em todos os lugares do mundo, mas ela é documentada mesmo na Rota da Seda, realmente, de fato. Existe uma comunicação. Mas se veio de lá para cá, simplificou tanto, mas tanto, que perdeu quase tudo, né? Porque os I Ching são trigramas, né? Que se juntam em hexagramas. Apenas uma mutação de um ou de outra linha faz toda a diferença. Então, você tem 64, ainda é base 2, né? Gente, eu sou de exatas, tá? Então acho que é por isso que a geomancia me agrada tanto. Então, quando eu falo assim, base 2, se alguém viajar aí, o pessoal da Humanas aí me tá com uma pedra que eu aterro de novo, né? Quer dizer, aterro. Enfim. Meu questionamento é o seguinte, né? O I Ching, ele é muito sofisticado, eu acho. Ele é muito extenso, para voltar a uma simplificação de 1 para 4, né? De 4, simplesmente 4 mesas, né? De 4 estados. Você perderia 60 né? Possibilidades. Então, essa é a minha teoria, pelo qual o I Ching ele teve influência, mas eu acho que ele não é o pai de todos os oráculos, né? Não é a mãe da geomancia. Eu acho que essa é a minha ideia. E óbvio que teve influência, porque, né, a gente vê que todo oráculo que é um oráculo em nível mundial, ele nunca é de um lugar só. Ele pode ter nascido ali, sido documentado ali, mas ele se expande, né? Assim como, estou falando da geomancia, mas assim como o tarô, né? Se a ordem cronológica tivesse sido diferente, provavelmente o tarô não existiria, né? Se não tivesse tido cruzadas, renascimento, né? Se não tivesse tido essa coisa de pessoal se misturando, cultura efervescendo, pessoal se misturando mais, né? Então, provavelmente o tarô não teria sido, e a geomancia também, na minha opinião. E aqui no sétimo ponto, ele cita já mais do nosso mundo, né? E aqui mais para cima, né? A geomancia chamada Al-Ramal, né? Ou a ciência das areias, que é o mais próximo que a gente tem na Golden Dawn, né? É o que a Golden Dawn ensinava, porque estava na Europa, né? No período medieval, muito antes do tarô, de fato, né? E é daí que a gente termina, e é nessa mecânica que eu vou explicar. Porque essas geomancias que eu expliquei, elas têm mecânicas diferentes. Todas elas têm a mesma origem, né? Que é pegar algum elemento que vem da Terra, né? Usar esse elemento como uma relação de ponte entre você e a Terra,
e vê espelhado ali na Terra a resposta da sua questão.